Olá, boa tarde. A Capela de Santo Antônio do Pompéu, em Sabará, está em obras para restauro. Ela é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional por sua relevância cultural. A capela integra a paróquia de Nossa Senhora da Conceição e é tombada pelo IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A sua construção foi concluída em 1731 e a ação do tempo foi motivo para que tivesse início o restauro. Água da chuva, muitas vezes o telhado, por má conservação, acaba havendo infiltração e com isso estragando os elementos artísticos. E a própria madeira, essas igrejas históricas têm muito madeira. O outro elemento é o próprio cupim, né? Cupim faz festa em nossas igrejas históricas, então a gente tem que estar atento para podermos preservar esse patrimônio. As obras de restauro da capela estão orçadas em R$ 850 mil e contam com a ação e participação de agentes integrantes do Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte. É um departamento da Arquidiocese que tem historiador, que tem arquiteto, que nos ajuda no trabalho de preservação, que inclusive faz a ponte com o IPHAN. Nós temos conseguido aqui em Sabará uma parceria muito valiosa, muito produtiva com a Prefeitura Municipal, né, através da Secretaria de Cultura. E a própria verba que nós conseguimos do Ministério Público para o restauro da capela foi através da Prefeitura. A própria comunidade, nós temos aqui no Pompéu a Associação de Moradores, que é quem administra as verbas que foram enviadas pelo Ministério Público no pagamento das empresas. A Capela de Santo Antônio de Pompéu tem papel fundamental na preservação histórica e religiosa do distrito. Tudo que está sendo feito aqui, para nós, é um momento de suma importância. E essa união que teve, né, o Ministério Público, a sua sensibilidade, a comunidade através da associação, a própria arquidiocese através de seu memorial e a prefeitura municipal, né, se juntaram no sentido de devolver aqui para a comunidade esse acervo histórico, arquitetônico, cultural, artístico e, sobretudo, na busca daquilo que a gente professa constantemente, que é a nossa fé. O trabalho de restauração da capela é feito em etapas e a previsão é que em julho a igreja seja reinaugurada e aberta à comunidade. Foi feita toda a troca do telhado, foi colocada uma manta para evitar a água, infiltração, né? E também os elementos artísticos que estão sendo feitos por uma empresa especializada. Na próxima quinta-feira, dia 13 de junho, os fiéis celebram o dia de Santo Antônio nas comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte. O santo é considerado o protetor dos pobres, intercessor que ampara aqueles que buscam pessoas perdidas e um amigo nas causas do coração. Santo Antônio de Pauda era frei franciscano português que trocou o conforto de sua família por uma vida religiosa simples. A programação das celebrações está disponível no site da Arquidiocese. E a Arquidiocese de BH receberá entre os dias 13 e 20 de junho as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, que visitam todos os Carmelos do Brasil. A urna peregrina chegará ao Convívio Emaús no dia 13 de junho, recordando a divina proteção de Santa Teresinha aos jovens seminaristas. As relíquias serão recolhidas na Catedral Cristo Rei no domingo, dia 16 de junho, onde o arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo irá presidir a Santa Missa às 10h30 da manhã. No mesmo domingo, as relíquias seguem para o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. E no próximo domingo, dia 16 de junho, será realizada a Corrida e Caminhada de Santo Antônio em Venda Nova. O padre José Alves de Deus é o pároco e tem os detalhes para a gente. Boa tarde, padre. Este é o segundo ano da Corrida e da Caminhada de Santo Antônio. Qual que é a expectativa de vocês para a participação dos fiéis? Boa tarde. A nossa expectativa é muito boa. Nós tivemos o ano passado a primeira experiência, que foi muito boa, e este ano nós estamos na expectativa de 300 atletas que vêm correr conosco. Então, é uma maneira também que a comunidade aqui encontrou de festejar Santo Antônio, né? A corrida, que muita gente gosta de fazer caminhada, corrida, então já é o segundo ano. E, padre, qual será o percurso? São dois percursos diferentes, um para a corrida e um para a caminhada?
Sim, o percurso é o mesmo, só que a caminhada vai ser de 2 quilômetros e a corrida é 5 quilômetros. Então, aquelas pessoas que não dão conta de correr como eu, eles vão me acompanhar na caminhada. Então, nós vamos fazer 2 quilômetros do percurso. E ainda é possível se inscrever para participar da corrida ou da caminhada? Sim, até hoje, quem se interessar pode fazer a inscrição através do site lá do Simpla ou aqui da Secretaria Paroquial. Então, se você que está nos acompanhando neste momento se interessa em participar deste momento, é um momento aí bonito, possa fazer a inscrição, ou no Simpla ou através aqui da Secretaria Paroquial. E padre, a corrida ela faz parte da celebração de Santo Antônio, né? O que mais que foi programado na paróquia para celebrá-lo? Sim, nós iniciamos, né, a celebração aqui de Santo Antônio no dia 30 com a festa de Corpus Christi. Então, durante 13 dias, nós encerramos amanhã, tem a trezena, as orações, barraquinhas, né, durante todos esses 13 dias. O ponto alto é o dia 13, onde nós teremos celebrações, né, durante todo o dia, com bênção de Santo Antônio, bênção do pãozinho de Santo Antônio, e encerraremos no dia 16, no domingo, com essa corrida de Santo Antônio. Então, começamos no dia 30 e vamos até o dia 16. Tá certo, padre. Muito obrigado, viu, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Boa tarde. Convidamos todos a estar aqui conosco participando. O Papa Francisco viaja na próxima sexta-feira para Puglia, na região sul da Itália, para participar do G7, que reúne representantes dos países com as maiores economias do mundo. O pontífice fará um pronunciamento sobre os riscos e oportunidades apresentados pela inteligência artificial. O Papa espera ajudar a definir regulamentos em caráter ético e cultural para o tema tão desafiador diante das novas possibilidades da tecnologia. É a primeira vez que o pontífice participa da reunião da cúpula do grupo, que é formado, além da Itália, pelos Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha e Japão. E durante o Ângelus, Francisco refletiu sobre a escravidão moderna. Segundo ele, a busca por dinheiro e poder torna o homem escravo. Jesus era um homem livre. Livre diante das riquezas, diante do poder, diante da busca da fama. Isso é importante também para nós. De fato, se nos deixarmos condicionar pela busca de prazer, poder, dinheiro ou da aprovação, nos tornaremos escravos dessas coisas. Se, por outro lado, permitirmos que o amor gratuito de Deus preencha e expanda nosso coração, e se permitirmos que ele transborde espontaneamente, devolvendo aos outros, com todo o nosso ser, sem medos, cálculos ou condicionamentos, então cresceremos em liberdade e espalharemos seu bom perfume também ao nosso redor. Então podemos nos perguntar: eu sou uma pessoa livre? Sou uma pessoa livre ou me deixo aprisionar pelos mitos do dinheiro, do poder, do sucesso, sacrificando a eles a serenidade e a paz minha e dos outros? Espalho nos ambientes em que vivo e trabalho o ar fresco da liberdade, da sinceridade e da espontaneidade? Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em Teologia Pastoral da PUC Minas, neste segundo semestre de 2024. O curso de pós-graduação será ofertado na modalidade online, com aulas ao vivo, segundas e quartas-feiras, de 7 às 10h30 da noite. A previsão de início do curso é no dia 9 de setembro. A especialização tem o objetivo de criar espaços de discussão sobre o papel das igrejas na sociedade. A formação pretende ser uma oportunidade de aprofundamento teológico prático para os ministros das igrejas, clérigos e agentes evangelizadores, ajudando-os a pensar uma pastoral transformadora e consciente. As inscrições podem ser feitas pelo site pucminas.br/pós. Está prevista para amanhã a votação em segundo turno da proposta de alteração do Marco Zero de Belo Horizonte para o Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem.
O texto tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte e propõe que o local onde foi construído o santuário seja considerado o ponto de origem do município, o antigo Arraial Curral del Rei. A sessão está marcada para as 2h30 da tarde. E chegou a hora de ver como é que fica o tempo hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta terça-feira, a previsão é de sol sem nuvens no céu durante todo o dia. A temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 28. A umidade relativa do ar varia entre 37% e 87%. Em Taquaraçu de Minas, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com um dia de sol e sem a presença de nuvens. A temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 28. O tempo fica úmido, com a umidade relativa do ar variando entre 40% e 99%. Em Rio Pardo de Minas, na região norte do estado, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima pode chegar a 31. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. Futebol, o Atlético retorna hoje ao Campeonato Brasileiro. Às 9h30 da noite, o Galo enfrenta o Bragantino no interior de São Paulo. Hulk e Mariano estão fora do jogo por lesão. Guilherme Arana, Vargas e Alan Franco estão com suas seleções para a disputa da Copa América. E o Cruzeiro anunciou a contratação de Caio Jorge. O atacante de 22 anos estava na Juventus da Itália e assinou com a Raposa por 5 temporadas. O percentual de famílias endividadas no Brasil subiu pelo terceiro mês consecutivo e atingiu 78,8% em maio. Em abril, a taxa era de 78,5%. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O percentual de famílias com dívidas no país é o maior desde novembro de 2022. A pesquisa considera endividados aqueles que possuem qualquer dívida, ainda que ela não esteja em atraso, como, por exemplo, compras no cartão de crédito ou financiamentos. Já as pessoas com dívidas ou contas em atraso são consideradas inadimplentes e o percentual de inadimplentes nas famílias brasileiras ficou em 28,6% em maio, o mesmo nível do mês anterior, mas abaixo dos 29,1% do mês de maio do ano passado. O preço da gasolina e do etanol subiu mais de 20% neste ano. Os dados são de uma pesquisa do site Mercado Mineiro. O preço médio da gasolina era R$ 5,32. Portanto, há um aumento acumulado de 12,85%. O menor preço da gasolina hoje é de R$ 5,69 na região metropolitana e o maior de R$ 6,39. Uma pequena diferença entre os postos de 12,30%. O etanol, a mesma coisa, tivemos aumentos no último mês e tem um aumento acumulado de janeiro até agora de 23,60%. O preço médio do etanol, que era R$ 3,38, passou atualmente para R$ 4,18. Esse aumento aí de 23,60%, embora pelo preço médio o etanol hoje corresponde a 69% do valor da gasolina. Então ele é vantajoso ainda. O menor preço encontrado do etanol nos postos é de R$ 3,63 e o maior de R$ 4,64, uma diferença entre os postos de 27,82%. Um detalhe interessante é que se você abastecer um carro popular que gasta 11,5 km por litro da gasolina e 8,5 km por litro no etanol, você tem aí um custo por quilômetro rodado na gasolina de 52 centavos e no etanol 49 centavos. Então ainda é vantajoso o etanol. A pesquisa completa está disponível no site mercadomineiro.com.br. A Prefeitura de Belo Horizonte imunizou 7.695 crianças contra a paralisia infantil no dia D da vacinação contra a doença no último sábado. A campanha segue até a próxima sexta-feira, dia 14 de junho. Até o momento foram aplicadas 16 mil doses em crianças com menos de 5 anos de idade na capital. Com a campanha, a cobertura vacinal contra a doença entre as crianças de menos de 1 ano passou de 68,5% para 75%. A meta é de 95%, conforme o Ministério da Saúde. O esquema vacinal varia de acordo com a idade da criança. Para quem tem até 1 ano de idade, são 3 doses injetáveis aos 2, 4 e 6 meses. As crianças entre 1 e 4 anos que estão com o esquema vacinal completo recebem a dose oral como reforço. O Estatuto do Idoso foi promulgado em 2003. Passados mais de 20 anos, será que ele é respeitado?
O vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da OAB Minas, Cláudio Mota, vai nos esclarecer sobre o assunto. Boa tarde, Cláudio. De forma geral, o Estatuto do Idoso é respeitado no Brasil? Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade e parabéns ao trabalho que vocês desenvolvem, né? Eu lamento dizer que estamos muito longe disso, tá? Infelizmente, com 20 e poucos anos de exercício, nós temos ainda um Estatuto do Idoso que, além de ter problemas relacionados à própria prática e o desconhecimento da população dos reais direitos do idoso, nós temos a omissão, né? A omissão é um dos principais aspectos que nós observamos para o não exercício dos direitos, né? Há muita omissão, há muita desinformação e o governo, de um modo geral, ainda não consegue atender às demandas da população, né? Nós temos problemas graves e precisamos envolver a sociedade, porque só a sociedade será capaz de mobilizar para uma solução definitiva. E quando o texto ele foi promulgado lá em 2003, havia a expectativa de que ele representasse uma mudança na vida dos idosos, que o respeito, a dignidade fossem de fato reconhecidos? Com certeza, né? Essa era a proposta e foi com esse objetivo que a exposição de motivos desse projeto e dessa lei veio até os dias de hoje. Mas eu volto a enfatizar, e vocês da TV Horizonte têm um trabalho magnífico nisso, sempre demandando as nossas opiniões, eu volto a enfatizar, o nosso trabalho é conscientizar a sociedade da importância do Estatuto do Idoso. Nós temos que parar de cobrar isso do poder público, que deveria estar atuando, mas temos que ter o protagonismo de sermos nós os agentes dessa transformação. Cada um de nós tem que ser um fiscal, cada um de nós tem que ser o agente e cada um de nós, na nossa casa, tem que cumprir esse papel. Acho que assim a sociedade muda, assim a lei passa a ser respeitada. E, Cláudio, dentro desse papel de conscientização, os idosos hoje eles conhecem os direitos que estão previstos no Estatuto? O familiar também tem que conhecer esses direitos? Principalmente, né? A sua pergunta é muito boa. Não só os idosos desconhecem, como as famílias desconhecem. E as questões de maus tratos, de mau atendimento do idoso, começam na própria casa. Na própria casa. Quer dizer, a família sempre foi e sempre será a célula de transformação que nós precisamos ter. Então, o conhecimento é a válvula, é o agente transformador de qualquer coisa. O conhecimento é fundamental para que nós possamos fazer essa mudança. A mudança começa. E, Cláudio, há alguns direitos no Estatuto do Idoso que eles são garantidos com 60 anos, outros com 65. Isso atrapalha um pouco no entendimento dos idosos? Olha, eu não diria que atrapalha. Eu diria que nós temos que ter a exata dimensão do que é o idoso, né? O idoso atual. Na verdade, nós temos aí uma ampliação das condições de vida, né? As pessoas têm um aumento da capacidade de vida, as pessoas adquiriram uma consciência maior sobre saúde, sobre hábitos, né? Sobre a prática dos exercícios, né? Fundamentais. O idoso precisa entender que ele precisa fazer exercícios, principalmente para as pernas, né? A grande parte dos acidentes acontecem por fraqueza dos membros inferiores, por incrível que pareça. Conversava essa semana com um médico sobre isso. É fundamental a caminhada, é fundamental a atividade física. Agora, acima de tudo, né, o idoso precisa saber que ele tem direitos, exigir os seus direitos na prática comum do dia a dia, na fila do supermercado, nas atividades em que ele tem direito à meia entrada nos espetáculos, nas atividades, ele tem que conhecer, né? E essa variação de 65 anos, ela se aplica nos casos, inclusive, de transporte e algumas outras atividades. Então, fundamentalmente, a partir dos 60 anos,
Precisamos ter consciência dos nossos direitos, precisamos conhecer. A pesquisa está na mão de cada um, né? Nós temos um celular na mão que ele tem informações a cada instante. Então é muito fácil, está lá. Quais são os meus direitos? Né? E como é que eu exerço esses direitos? Como a família participa disso? É fundamental, fundamental. E, Cláudio, o que ainda pode evoluir quando a gente pensa na vida do idoso no Brasil? Eu acho que o principal dessa evolução, você tem perguntas fantásticas, viu? Muito obrigado, aliás, muito bem colocado por você. O que nós temos para crescer nisso aí? O que nós temos de qualidade a agregar à vida do idoso? Em primeiro lugar, entender que nós temos um papel na sociedade, né? Nós temos uma importância fundamental. O idoso precisa ser ouvido, né? Ele precisa participar. Uma pesquisa recente da Universidade de Harvard disse exatamente o seguinte: uma das coisas mais importantes para a qualidade de vida das pessoas que atingem um determinado nível de idade é o relacionamento. O idoso precisa relacionar, o idoso precisa participar, conviver, né? Escolher as boas convivências. E, com isso, a nossa legislação precisa estar adequada a essa participação do idoso cada vez maior na sociedade. Isso é fundamental. A prefeitura tem que cuidar disso, o Estado precisa cuidar disso, o governo federal tem que entender essas coisas e, principalmente, quem que é o agente transformador? Volto a dizer, a sociedade. Somos nós. Nós é que faremos essa mudança certamente, sempre. Tá certo, Cláudio. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Seja por isso, muito obrigado a você, parabéns pelo seu trabalho. Você já conhece a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no cantinho para ter informações e saber como você pode ajudar. Nós estamos com 41% da meta para o mês de junho, então a sua ajuda ela é muito importante. Você pode rever reportagens que foram ao ar pelo nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. E para sugerir assuntos para a gente, envie um WhatsApp para o 31 99680 2910. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá.